Olá, mentes brilhantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vou falar um pouco sobre os desafios de ser um professor. Eu já fiz um vídeo um pouco mais antigo sobre esse assunto, mas quanto mais experiência na área, mais dá pra ver quão desafiador é ser professor aqui no Brasil. E eu vou falar um pouquinho sobre isso enquanto eu faço uma maquiagem, porque hoje eu vou sair, eu vou para um show, o show do Maneva. E, e é isso, assim, quem tem curiosidade sobre essa vida de professor, essa profissão de professor, eu encontrei pouquíssimos, na verdade nem lembro de ter encontrado vídeos como esse, que eu acho muito importante. Tem coisa que a gente não aprende na faculdade, a gente não sabe da faculdade sobre essas coisas. E mesmo que a gente faça estágio, mas é muito diferente estágio e você vivenciar uma carreira, né? Principalmente em um país que pouco valoriza a educação. Bom, o primeiro desafio, com certeza, e sempre é o mesmo, que é uma profissão desvalorizada aqui no Brasil. Então, além de todos os desafios que a gente tem um muito importante, que é a desvalorização dos profissionais. E infelizmente a gente vê cada vez mais notícias e o dia a dia de professores, inclusive professores que acabam até adoecendo por causa, né, de muitas coisas que acontecem. E eu nem tenho muito o que reclamar, assim, porque eu consegui crescer muito rápido na carreira de professor. Então, em 5 anos de aula mesmo, né, de sala de aula, de fato, eu cresci muito. Então, assim, não tenho muito o que reclamar, mas eu sei que não é a realidade de muitos, né? E infelizmente não existe muitas vagas para todos. Vagas boas, né? Vagas em escolas que pagam bem, que valoriza o professor, que dê benefícios, inclusive. Então, eu sei que a realidade de muitos não é a minha realidade. Mas, enfim, eu acho que se você quer ser um professor, você vai aprender um princípio muito importante, e eu acho que é o principal da nossa área, que é você vai aprender a ser extremamente humilde, porque é um aprendizado diário isso, porque muitas vezes a gente acha que, nossa, preparei uma aula muito boa, nossa, os alunos vão amar a didática, vão aproveitar, vão aprender e tal. E nem sempre é do jeito que a gente imagina, né? Às vezes você prepara uma aula que você considera muito, muito boa, muito diferente, e na verdade eles não estão nem aí para sua aula. Não, muitas vezes eles nem têm noção, né, do quanto de tempo que a gente passa para fazer aula. Eu, pelo menos, eu não tinha noção nenhuma disso quando eu tava na escola. Porque é isso, é pouco falado, é pouco mostrado, então não tem como saber mesmo o tempo que a gente despende para preparar uma aula e que muitas vezes, né, recebe até críticas por algum tipo de motivo, né, por um motivo qualquer, inclusive dos alunos mesmo. Então, muitas vezes isso é bem desanimador, às vezes a gente lida com adolescentes, né, e e eles muitas vezes não têm filtro para falar com você, né? Eles acham que pode falar do jeito que querem, não contam que você é uma pessoa normal que tem sentimentos e que pode ficar chateado. Então, acho que esse é um dos maiores desafios, assim, da profissão. Além de, é claro, que a gente precisa sempre estar num bom momento, então
a gente entra praticamente 6 horas não, 7 horas, né, para dar aula, quem trabalha no período da manhã, e a gente tem que estar disposto, e é isso, e dando ali o seu melhor às 7 horas da manhã. O que parece pouco, mas realmente isso é bem desafiador, porque você não tem um tempo na manhã que você possa refletir, pensar, abrir e-mail, sabe assim? Você não tem aquele tempo só você. Não, 7 horas da manhã você já tem muita gente para você ensinar, e a cada 50, 45, 50 minutos você tá com uma turma nova, né? Então, quando tá num momento ruim, assim, é bem desafiador, porque na verdade você tem que estar lá para eles, você tem que estar lá íntegra, dando o seu melhor, dando o seu tudo, assim, né? Então, a gente não pode ter um dia ruim, praticamente. Bom, acho que para aquelas pessoas que precisam ter uma aprovação de muita gente, que se sente ofendido quando as pessoas não gostam de você por um motivo X, né? Porque nem te conhecem direito. A profissão de professor te coloca isso todos os dias à prova, de que é assim, não dá para agradar a todos, literalmente, né? Sempre, sempre, sempre existirá aquelas pessoas que não vão gostar de você, não vão gostar da sua aula, não vão gostar da sua didática. E para ser professor tem que encarar isso da melhor forma possível, porque é impossível agradar a todos, é impossível, mesmo que você faça o seu melhor, mesmo que você dê a devida atenção para eles, sabe? Mesmo que você esteja lá, assim, com eles e conversando com eles e tentando ter um bom relacionamento, tem pessoas que não vão gostar de você, e é isso, assim, é bola pra frente. Se você se chateia ou se você fica ofendido mesmo, sabe, com ou que precisa ter uma aprovação dos outros, olha, vou te dizer que essa vida de professor será bem difícil, porque sempre tem as pessoas que por um motivo X não vão gostar de você por algum motivo. E é isso, assim, né? Isso os alunos, né? Outro desafio bem grande da vida de professor é que você não tá lidando apenas com alunos, você está lidando com muito mais gente. Você está lidando com todos os pais desses alunos ou responsáveis, que muitas vezes, né, é mais de um. Você está lidando com coordenadores, você está lidando com diretores, você está lidando muitas vezes com donos da escola, com orientadores. Então, o seu trabalho, ele é avaliado e ele é visto por muitos profissionais diferentes. O que isso significa é que, muitas vezes, o seu trabalho, ele é criticado também, em muitas vertentes diferentes, porque são diferentes pessoas que estão avaliando o seu trabalho. Então, você não terá somente, né, se você procura aprovação, você não vai procurar somente a aprovação de alunos. Você vai começar a procurar a aprovação de todos, e aí vira um trabalho insano, porque já é impossível a gente agradar os alunos, que a gente tem um convívio bem mais próximo, bem mais íntimo. Agora, agradar responsáveis e todos os outros a gente tenta, mas, né, com esses anos de experiência, a gente percebe que muitas vezes não é possível. E se você se importar muito com isso, vai virar um problema na tua vida, assim, vai virar né, vai ser difícil você se manter na instituição. Então,
bola pra frente mesmo. Não ficar procurando a aprovação de ninguém e, na verdade, fazer sempre o seu melhor. Acho que esse é o melhor caminho e as coisas vão se ajeitando com o tempo. Mas eu acho que esse é um dos maiores desafios. Eu acho que eu já falei isso de outra coisa, mas assim, é bem difícil, porque realmente o seu trabalho, ele pode ser, dependendo da instituição que você está, pode ser bastante criticado. E é difícil trabalhar, né, quando o trabalho é bem criticado, assim. Eu não tenho muito problema quanto a isso, ainda bem, mas eu sei que isso pode acontecer. E, assim, eu preciso estar preparada mentalmente para isso, sabe? Mas é claro que eu sempre, né, tento fazer, assim, o melhor para que a maioria ou a grande maioria goste e aprenda, que é o meu maior foco. Então, né, se eles estão aprendendo, eu tô fazendo o meu trabalho muito bem. E é isso que eu acho que a gente tem que pensar. Olha, um outro desafio de ser professor é que você é a chata da história, entendeu? Porque você é professor. E o que acontece com o professor? Você é obrigado a falar muitos nãos. Você é obrigado a dar limites para os alunos. Senão as coisas, elas começam a desandar. Então, assim, é hora de ficar quieto? É hora de ficar quieto. É hora de sentar? É hora de sentar. É hora de fazer a lição? É isso. Muitas vezes, obviamente, né, a gente tem que pedir mais de uma vez, mas assim, você acaba sendo a chata da história. Porque o professor tá todo momento falando senta, faz, escreve, concentra, agora não pode isso, não pode aquilo. E quem é que gosta, né, de ficar toda hora recebendo não ou recebendo bronca? É óbvio que ninguém gosta, mas é o nosso papel, entendeu? E muitas vezes eles não vão entender isso. Muitas vezes eles não vão gostar de você por causa disso, mas esse é o papel do professor, é o papel de ser chato, de pôr limites, de ensinar eles a respeitar o próximo, ensinar eles que não existe só eles dentro de uma sala, que existem muito mais alunos, que se começa, por exemplo, a conversar em horário inadequado, eles vão acabar atrapalhando os outros. Então, o papel do professor é ser chato. E é isso. Não, uso de celular, então, é uma briga, né? Porque assim, eles estão acostumados a usar celular. E o professor pode deixar? Não, o professor não pode deixar eles utilizarem naquele momento inadequado. E aí o professor vira novamente aquela figura chata, que não deixa fazer nada, que nada é permitido. E é isso. E é isso mesmo, o professor acaba sendo chato, mas é simplesmente o que a gente tem que fazer. Olha, uma outra questão muito importante é que você terá que trabalhar muitas vezes com prazos muito curtos. Isso é uma realidade que eu percebo de todas as instituições que eu já passei. Então eu acredito que os prazos curtos, eles sejam bem frequentes, pelo menos na maioria das instituições. O que significa é que você sempre tem que estar pronto para entregar algo, para fazer algo. Muitas vezes de última hora, tendo muitas vezes, inclusive, nem um dia inteiro para isso. Então, assim, você vai trabalhar com prazos, muitas vezes a gente tem prazos de entrega de avaliação, a gente tem prazos de fechamento de notas, a gente tem prazo de correção de atividades. Então, assim, ter prazos é recorrente na nossa profissão. E se a gente não consegue fazer coisas sob pressão, acaba sendo um problema, porque
tem aquele prazo, o prazo tem que ser cumprido. E é isso. E é isso que dá para fazer, entendeu? Ninguém vai te dar mais tempo, muitas vezes, né? E aí você tem que se virar. E aí, inclusive, por causa de prazos às vezes muito curtos, o que acontece é que o professor tem que acabar trabalhando nos finais de semana. Então, é muito recorrente a gente trabalhar em final de semana. Assim, ó, professor sempre tem coisa para fazer. Sempre, sempre. Eu costumo falar que se eu não estou trabalhando é porque eu tô deixando de fazer algo que eu deveria estar fazendo, né? Mas a gente, obviamente, tem que pôr um limite nisso. A gente tem que saber a hora de, bom, aqui eu vou dar um tempo, aqui eu vou descansar, esse final de semana eu não vou trabalhar, o que é muito difícil. Muitas vezes muito raro também. Mas assim, a gente vai trabalhar inclusive em férias, é muito normal a gente já começar a preparar as coisas nas férias para aliviar um pouco a carga durante a aula, né, durante o período de aula. Então, esteja preparada para trabalhar muitos finais de semana, muitos feriados e férias, inclusive, às vezes no recesso. Então, isso é comum, né? Se você quer fazer tudo certo, se você quer entregar tudo dentro do prazo, você vai ter que acabar trabalhando muitos finais de semana. E isso muitas vezes é desesperador. Mas é isso, tem que saber aquele momento que você precisa parar um pouco, que você precisa descansar, tirar sua cabeça disso, o que é bem desafiador. Bom, uma coisa muito comum na vida de um professor também é que a gente não para nunca de estudar. Então, na minha cabeça humilde, eu achei que depois da faculdade não ia precisar mais ficar estudando tanto. E aí, o que acontece é o contrário. Na verdade, talvez eu estude hoje em dia mais do que quando eu estava na escola. Na faculdade acho que não, mas na escola com certeza. Então a vida do professor é eternamente estudando. O que para mim não é um problema, porque estudar é uma das minhas paixões, assim, aprender é uma das minhas paixões, aprender coisa nova. Principalmente na área que eu tô, que é ciência, sempre tem algo saindo novo, sempre tem algo sendo descoberto, né? Então, eu gosto de saber, eu gosto de aprender. Mas é isso, assim, eu tinha a percepção de que teria um momento que eu não precisaria mais estudar. Mas se você para de estudar, suas aulas também vão parar no tempo, né? O que não é tão interessante para sua carreira. Bom, é isso. Espero que eu tenha esclarecido alguns pontos. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu tento responder. Espero também que essas coisas não sejam não desmotive para continuar na área ou para escolher essa área, mas eu acho muito importante aqueles que querem ser professores saber sobre essas coisas, porque muitas delas eu fui aprendendo no decorrer do período, né? O que muitas vezes eu me questionava assim, nossa, será que é isso que eu quero para minha vida, né? Eu não tinha essa percepção, eu não sabia quão era difícil, quão era pesado, quão era corrido. E eu acho importante compartilhar tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.